Muito obrigado pelo convite. Falar um pouquinho sobre a questão das micobactérias não tuberculoses nessa população de transplantados. Bem, nenhum conflito de interesses. Iniciar falando que, basicamente, micobactéria não tuberculose é um evento raro, talvez muito subdiagnosticado, na verdade. Lembrar que há poucas notificações com relação às micobactérias não tuberculoses, acho que cada vez mais há um intuito de tentar notificá-las mais e ter um controle melhor com relação a essas doenças, né? Mas dados, por exemplo, americanos, mostram um aumento de 0,7 por 100 mil habitantes na década de 80 até 99, para 2 por 100 mil habitantes em 2000 2009, isso na população em geral. Grande parte da literatura baseada em relato e série de casos, que tem um valor relativo. Lembrar que ela não começou a ser notificada em algumas circunstâncias, tem uma dificuldade diagnóstica bastante importante, né? E o tempo de tratamento, interações medicamentosas, principalmente não só no paciente soropositivo, mas no paciente transplantado também. Lembrar um pouco das formas de transmissão, basicamente tem o ambiente, surtos hospitalares também serão falados, e um pouco essa transmissão interpessoal, que é algo bastante controverso na literatura, principalmente com relação ao Mycobacterium abscessus. Será que é o ambiente, será que o próprio paciente existe essa via de transmissão? Bem, uma classificação, só para relembrar, a classificação das micobactérias em crescimento lento e crescimento rápido, é uma classificação antiga, maior que 7 dias ou menor que 7 dias, e pelo tipo de pigmento que é produzido ou não produzido, na verdade, né? Então, são essa divisão básica das micobactérias. E lembrar que cada vez mais tem um número crescente de micobactérias não tuberculose, 120, 140, aqui nesse site mostra 197, né? E é um balaio de gatos com relação à identificação e com a escolha do melhor esquema antimicrobiano para elas, né? Alguns grupos com maior risco de micobactérias, sem dúvida a população soropositiva, CD4 abaixo de 50, deficiências imunológicas de L12, receptores de interferon gama, uso de imunobiológicos cada vez mais também para não tuberculoses, e lembrar que essa população com doença estrutural pulmonar é justamente aquela população que vai ser transplantada no pulmão, na verdade. Então, você tem um risco maior justamente nesse tipo de transplante, né? Aqui o guideline americano da ATS de 2007, que ele ainda é utilizado com relação aos critérios. Lembra tudo que você tem critérios diagnósticos, há uma dificuldade enorme de valorização. E o novo guideline da BTS, da Sociedade Britânica de Tórax, também utiliza ainda os critérios da ATS. Só para a gente relembrar, um quadro clínico e radiológico compatível, então importante isso. Exclusão de outros diagnósticos e a exclusão da Mycobacterium tuberculosis. É importante lembrar, porque você muitas vezes pode ter a não tuberculose como co-infecção. Amostras pulmonares, né, o escarro, pelo menos 2 amostras separadas, na verdade, e um lavado broncoalveolar, né? A cultura da biópsia pulmonar também tem um valor, na verdade, e o isolamento em sítios estéreis. Sinóvia, líquor, sangue, eventualmente, sem dúvida, isso é valorizável. Esse é o critério ATS. Alguma revisão de literatura, sempre lembrando que a maioria dos trabalhos são relatos de casos com relação à micobactéria não tuberculose, né? Esse aqui de 2013, né? Mostrando um pouco a incidência para cada tipo de transplante. Então vejam que é muito menor do que transplante, é muito menor a incidência do que Mycobacterium tuberculose. Nós temos o fígado bastante baixo, entre 0,04%, né? Transplante renal com uma variação razoável, 0,16% a 0,38%. O transplante cardíaco, 0,24% até 2,8%. E aqui, o maior risco, o transplante pulmonar, entre 2,46% até 8%. Né? Um dado interessante, né? Então, lembrar que esses pacientes eles já são submetidos a transplante, muitas vezes colonizados por essas micobactérias não tuberculoses. Vejam que em 25 meses de follow-up pós-transplante, em 253 pacientes submetidos, 22 pelo menos tinham em uma cultura e 2,5 trataram. E o critério de valorizar e tratar é sempre algo um pouco mais complicado. Esse é um dos poucos trabalhos, um caso controle feito com pacientes transplantados, na verdade, né? Das poucas evidências maiores, essa referência, né? Mostrando basicamente uma significância estatística justamente no
nos pacientes, aqui comprando caso com controle, nos pacientes que foram submetidos a transplante pulmonar. Aqui foram 36 que tiveram quadro de micobactéria não tuberculose e os controles escolhidos entre os pacientes transplantados que não tiveram. Outro P que foi significativo aqui também foi a rejeição aguda, né? Então, teve essa associação também com a doença por micobactéria não tuberculose. Do ponto de vista clínico, né, a gente tem que diferenciar basicamente os quadros pulmonares, né, que são geralmente lesões nodulares solitárias, infiltrados, lesões abscedadas, lesões cavitárias, eventualmente uma imagem semelhante à MTB também, que é árvore em brotamento, aquele nódulo centrolobular. Mas lembrar também que pele e partes moles também é outro sítio bastante importante. Comprometimento músculo-esquelético, relembrando aí a sinóvia também, formas disseminadas, que são geralmente muito graves, principalmente em transplante de célula-tronco, catéter, né, e o comprometimento ganglionar também pelas micobactérias não tuberculoses. De forma geral, essa é a classificação clínica das formas de micobactéria em transplante, né. Com relação a princípios de tratamento, são geralmente 2 a 3 drogas, geralmente uma injetável. O papel cirúrgico também é importante, também não só nas infecções relacionadas à saúde, também você tem a cirurgia como parte adjuvante do tratamento. Diminuir a imunossupressão, o que é sempre um problema com relação ao transplantado, né? E o tempo de tratamento interrogado, né? A gente usa muito o critério, quer dizer, a experiência com micobactéria não tuberculose numa população não transplantada. Então, a priori, 12 a 18 meses de tratamento, eventualmente 6 meses após a última cultura positiva no pulmão, no escarro, né? E 3 a 6 meses o quadro cutâneo, mas isso vai variar de espécie para espécie. Essa é uma revisão também de micobactéria não tuberculose em transplantados, isso aqui é de 2016, se eu não me engano, isso mesmo, né? Aqui mostrando as principais micobactérias não tuberculoses relacionadas ao transplante, tanto de crescimento rápido como de crescimento lento, na verdade, né? Então, são essas as mais associadas, né? E aqui um compilado dos principais agentes relacionados. Então, vejam, transplante de pulmão, total de 102 pacientes, né? Uma média de tempo maior do que tuberculoses, vejam, 13,3 meses, você tem MAC 26, olha como o abscessos é importante aqui, né? Cerca de 59 casos, né? Nós esperaríamos mais o cansaço, mais o MAC aqui, mas o abscessos é realmente importante, né? Rim, 148 pacientes, a média também maior do que micobacterium tuberculose, em torno de 9 meses, por aí, 27 meses, aqui MAC também, Gordoni, crescimento rápido, quer dizer, tem uma série de micobactérias. Coração, aqui chama atenção cansaço também, né, que é um pouco diferente das outras, né, e fígado, surpreendentemente, um número menor de infecções por micobactéria não tuberculose na literatura. Um ponto importante, que é a interação medicamentosa, né? Vejam que 2 drogas fundamentais para o tratamento, que a rifampicina e a claritromicina, que são utilizadas para as micobactérias não tuberculoses, têm interações importantes com inibidores de calcineurina, como ciclosporina e tacrolimus, e com os sirolimus, na verdade. Vejam que a rifampicina, como sempre, diminui o nível dessas drogas, né? Os sirolimus também têm a perda da eficácia, quer dizer, diminui também o nível sérico, na verdade, e os macrolídeos aumentam o nível dessas drogas. Então, uma das recomendações com relação a essas drogas, no paciente transplantado, ao invés da rifampicina, utilizaríamos a rifabutina. E ao invés da claritromicina, a azitromicina é uma das drogas de escolha. Então, a gente pode ver por aqui, né, a azitro tem uma inibição menor, mais fraca com relação ao citocromo P450, em comparação à claritromicina, né? Aqui alguns, isso na verdade é muito de consulta, né? A gente sempre acaba consultando esses guidelines com relação ao melhor esquema terapêutico e lembrar que os testes de sensibilidade são fundamentais, né, para você compor um melhor esquema aqui, né? Então, vejam que a azitro faz parte do tratamento, a rifabutina também, né, para várias micobactérias, ao contrário de outras populações, né? Aqui, tratamento para micobactérias de crescimento lento, aqui o Avium, Cansace, né? Azitro, rifabutina e Ethambutol,
segunda linha, e sempre os testes que são validados com relação à sensibilidade. Por exemplo, a claritromicina, mas a gente teoricamente não usaria, né? E a rifampicina também. Então, dificuldades com relação ao manejo, né, microbiológico desses pacientes e das drogas escolhidas, né? Aqui, para as micobactérias de crescimento rápido, que é uma confusão maior ainda, na verdade, né? Lembrar do uso da droga injetável e também usar aminoglicosídeo em paciente transplantado renal é sempre, né, um motivo de bastante preocupação. Esse outro artigo fala um pouco de Mycobacterium abscessus justamente no transplante pulmonar, né? Então, foi publicado em 2017, ano passado, mostrando esse complexo abscessus, que tem basicamente 3 subespécies: abscessus, subespécie abscessus, subespécies bolete e subespécies massiliensis. O abscesso a gente viu que no pulmão é bastante importante, principalmente nessas doenças estruturais, enfisema, bronquiectasia, fibrose cística, deficiência de alfa-1 antstripsina, né? E lembrar que postula-se que problemas com relação à motilidade esofágica, refluxo, podem facilitar também a doença por Mycobacteria abscessus, na verdade, né? E aqui é uma dúvida se realmente, nesses pacientes, existe uma colonização verdadeira. Não existe um baixo nível de virulência, mas isso é muito mais teórico do que do ponto de vista prático, né? E também levando à infecção por abscessos, disfunção do enxerto, né? Uma incidência acumulada por esse estudo em torno de 0,33%, geralmente em média 8 meses pós-transplante, né? Formas pulmonares, pele e disseminada, né? Aqui mostrando em transplantes duplos de pulmão o desfecho que foi desfavorável. Vejam aqui, né, no desfecho, morte em mais da metade dos pacientes que foram submetidos a transplante e tiveram infecção por Mycobacterium abscessus, né? E algo interessante, que é justamente esse gene de resistência, esse ERM, né, que é um gene metilase da eritromicina. Existe uma discrepância com relação ao perfil de sensibilidade dos macrolídeos, então da azitro, da claritromicina. Eventualmente, esse gene pode induzir resistência em uso da medicação. Então, muitas vezes, uma das recomendações é, eventualmente, você fazer esse teste após 14 dias do crescimento da Mycobacterium abscessus. Então, isso pode comprometer o uso do macrolídeo nesses pacientes com a sensibilidade in vitro, porém, em vivo, você vai ter uma falha terapêutica. Algumas questões são importantes, né? Deve-se tratar um paciente colonizado pré-transplante? De forma geral, sim, né? Por quanto tempo? Isso é bastante complicado, né? Você espera esterilização? Muitas vezes você não espera, você não consegue esterilização. Alguns autores acham que é uma contraindicação de transplante pulmonar quando você tem cepas resistentes pré-transplante. Então, seria uma doença quase que intratável, né? Então, algo que tem uma repercussão clínica importante. A cultura do enxerto é fundamental, né? E, eventualmente, você poderia pensar em um transplante duplo em paciente colonizado prévio, o que é muito mais complicado também, né? Aqui algumas lesões cutâneas não pulmonares, né? Por abscessos, e aqui o histopatológico. Lembrar que qualquer lesão cutânea em paciente imunodeprimido quase sempre é sinônimo de biópsia, cultura, PCR. É fundamental esse tipo de abordagem terapêutica. Abordagem diagnóstica, desculpa, né? Comprometimento pulmonar também, lesões nodulares, muitas vezes de difícil acesso para diagnóstico. E eu queria falar um pouquinho também da questão da transmissão interpessoal, que é algo não muito bem estabelecido na literatura. Esse é um relato com relação à possível transmissão por Mycobacterium abscessus, né, massiliensis. Foram 5 pacientes com fibrose cística que frequentavam o mesmo centro de transplante, na verdade. Não foi identificada nenhuma fonte ambiental para o Mycobacterium abscessus. Eles frequentavam em dias muito parecidos, na verdade, né? E as cepas, na verdade, eram resistentes tanto à micacina como ao macrolídeo. O caso índice morreu no D74 pós-transplante pulmonar duplo, e dos 5 casos, acho que 3 morreram, faleceram, né? E existe aqui uma clonalidade com relação a esses casos, e possivelmente pode ter ocorrido transmissão interpessoal, o que cabe também uma discussão se valeria ou não isolamento respiratório em pacientes internados ou cuidados específicos com relação ao manejo ambulatorial desses pacientes. Questão em aberto, né? Falar um pouquinho sobre micobactérias não tuberculoses em transplante de célula-tronco, né? Esse aqui é um artigo de 2004, do Jay Fishman, que
ele compilou 276 casos de micobactérias não tuberculosas em transplante, né, e 93 casos em transplante de célula-tronco, o que é um evento muito menos comum do que órgão sólido, né. 0,4 a 4,9, talvez 4,9 um pouco mais alto, na verdade. A média mais baixa, em torno de 4,2 meses. Chamado cura dos casos em torno de 62%, lembrando que muitas vezes o paciente ele continua colonizado muitas vezes nos quadros pulmonares. Óbito 7,5, né, e doença do enxerto contra hospedeiro em cerca de 46% dos casos, que também pode ser bastante complicado. Importante, nos pacientes que fizeram transplante de células-tronco, grande parte dos casos foi relacionado à infecção de catéter, né, e algumas micobactérias de crescimento rápido. Então, alguns com catéteres de longa permanência tunelizados, então infecção do túnel, 7 com ósseo de saída e 19 pacientes com bacteremia. Então, catéter e bacteremia mais associado a transplante de células-tronco, né. Eu queria trazer, por fim, aqui só alguns dados, na verdade, né, a doutora Lígia me cedeu gentilmente, de uma complementando a Clara, que é um artigo que está em submissão, foi submetido, na verdade, né, de um trabalho em conjunto, tanto das provas clínicas quanto da Unifesp, em pacientes transplantados de janeiro de 93 a dezembro de 2017. Né, cerca de 18 pacientes com critério de doença, 7 pacientes colonizados. Né. Predomínio de sexo masculino, 44% diabético, na verdade, doador falecido 61,1%, né? E o tempo entre transplante e isolamento, cerca de 56,1 meses. Quer dizer, mais uma vez, um tempo longo entre o transplante e o aparecimento da doença por micobactéria não tuberculose, o que tem que ser considerado sempre no segmento desses pacientes, que após o ano a gente fica um pouco até mais tranquilo com relação às infecções, né? Mais 50%, 36 meses. Bem, com relação à doença, 7 foram formas pulmonares, febre mais quadro pulmonar, mais tosse, cerca de metade dos pacientes, 4 formas cutâneas, 3 disseminadas, 2 formas gastrointestinais, uma músculo-esquelética, né, e um músculo-esquelético cutâneo. Né. O acometimento pulmonar, 100% tinham nódulos, na verdade, né, e um óbito de 6 casos, né, 33,3% dos pacientes. Né. Aqui, com relação à colonização, os principais agentes e a infecção também. Acho que desconfigurou aqui, desculpa, mas cansasse 22%, quelone 22% aqui para a infecção. Esse aqui é a colonização, aqui é a infecção, na verdade. Né? E queria mostrar 2 casos, basicamente, né, por Mycobacterium quelone, né, foi um transplante tardio aqui. Esse é um paciente que evoluiu para óbito também. Ele tinha um quadro articular importante, né, de difícil manejo, com bastante efeito colateral, com aminoglicosídeo. Foi foi longo o tratamento, penoso e sem êxito, na verdade. Né. Outro caso do Dr. Hermes que cedeu aqui também, né, um transplante renal, mas esse mais precoce, com 2 meses, né, com formas cutâneas, na verdade. São lesões muitas vezes violáceas, elas até eventualmente são parecidas com esporotricose, acaba tendo um diferencial com relação a esse tipo de apresentação clínica. Né. E, sem dúvida, também o comprometimento pulmonar aqui. Aqui o Mycobacterium quelone, que foi isolado, na verdade, né? Sempre causa uma certa angústia, né? Quando no escarro tem a presença de micobactéria não tuberculose, identificação. Eventualmente isso demora um tempo grande, você começa a compor um esquema empírico muitas vezes, né? Com toxicidades eventuais. 100 e poucas micobactérias, há padrões diferentes de tratamento. Então, esse tempo seria muito mais interessante se tivéssemos uma rápida identificação e um resultado, né, com relação ao perfil de sensibilidade. Acho que é isso. Obrigado.